Fala, tenista! É o seguinte, ó, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre tática e estratégia no tênis, tá? Mas antes da gente aprofundar sobre tática e estratégia no tênis com relação a quais são as melhores combinações de jogadas que você pode realizar, o que você deve e o que você não deve fazer, como deve ser o seu posicionamento dentro de quadra, quais são os pontos mais importantes de uma partida, como é que eu faço para identificar o padrão do jogo do meu adversário e contra-atacá-lo, qual é a melhor estratégia numa quadra de saibro, qual é a melhor estratégia numa quadra rápida, né? Porque tem muita gente que tem uma estratégia na quadra de saibro e vai tentar levar essa mesma estratégia para a quadra rápida, e não funciona assim, né? Cada piso sugere estratégias diferentes. Então, antes de a gente falar de todo esse universo de tática e estratégia, primeiro a gente precisa entender o que é tática e o que é estratégia, né? Porque tem muita gente que não consegue diferenciar uma coisa da outra, né? Acho que é a mesma coisa. Então, vamos começar aqui fazendo uma breve definição do que é tática no tênis, né? Tática é tudo aquilo que você tem a capacidade de realizar dentro de uma quadra de tênis. Então, por exemplo, eu tenho uma boa direita cruzada, profunda, consistente. Essa é uma possibilidade tática que eu tenho, que eu posso agregar na minha estratégia. Eu tenho uma boa direita inside out, né? Tirando o adversário da quadra, fazendo ele jogar de forma mais defensiva. Essa é uma outra possibilidade tática que eu posso agregar dentro do meu plano estratégico. Eu não tenho uma boa esquerda paralela, mas eu consigo compensar isso com um bom slice. Opa! Essa é uma outra possibilidade tática que eu posso agregar no meu plano estratégico, tá? Então você vai fazer uma análise de tudo aquilo que você consegue fazer com eficiência e qualidade, tá? Para você criar o seu padrão estratégico, tá? Então, afinal de contas, o que é estratégia? A estratégia é a organização inteligente de tudo aquilo que você consegue fazer e que te traz benefícios, tá? Então, quando você consegue ter essa capacidade de autoanálise, enxergar o que você faz de melhor e o que você não faz de melhor, você consegue organizar melhor as jogadas de uma forma que te traga benefícios, que faça com que o adversário erre mais do que você consiga induzir o adversário a errar mais, através dessas combinações de jogadas de uma maneira mais simples e mais eficiente, tá? Quando você tem essa clareza com relação ao seu jogo e você consegue combinar essas jogadas de maneira eficiente, você tem um plano estratégico que funciona, tá? Então a estratégia é a reorganização de forma inteligente de tudo aquilo que você tem capacidade e qualidade para fazer numa quadra de tênis, tá? E nós podemos colocar aí também como parte da sua estratégia, como uma habilidade tática, a questão mental. Por exemplo, você é uma pessoa fria em momentos importantes, você consegue usar o melhor de você consegue usar suas melhores jogadas. E isso é uma possibilidade tática que você pode usar contra o seu adversário, né? Você é uma pessoa que tem um excelente condicionamento físico. Opa, isso é uma capacidade tática que você pode utilizar dentro do seu plano estratégico, né? Prolongar mais o jogo, segurar mais o rally, para que seu adversário, quando chega ali no 4x4, o cara já está abrindo o bico, né? Tá entregando os pontos porque ele já está mais cansado do que você. Então, quanto mais você prolongar o jogo, melhor vai ser. Então, tudo aquilo que você tem capacidade de fazer e faz bem, deve ser agregado no seu plano estratégico. Tá? E como é que você vai saber disso? Conversando com o seu treinador, conversando com o seu professor. Ele sabe exatamente tudo aquilo que você faz bem e aquilo que você não faz bem, que você deve evitar dentro de uma partida de tênis, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer é sentar com o seu professor, se você é uma pessoa que já gosta de competir, já gosta de participar de campeonatos, né? E quer ir melhor nos torneios, essas são coisas que tem que ficar clara para você, né? Você precisa fazer uma autoanálise daquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer e qual deve ser a melhor maneira de você jogar. Tá? Qual é a maneira mais eficiente, qual é o plano estratégico que você precisa adotar. É claro que quando a gente fala um plano estratégico, a gente sabe que cada adversário que a gente vai jogar, a gente precisa se comportar de maneira diferente, né? A gente precisa escolher jogadas de maneira diferente, mas você tem que ter um plano base, você tem que ter um plano de saída, um plano de entrada numa partida, e aí você vai adaptando de acordo com cada adversário, mas você tem que ter claro na sua mente tudo aquilo que você consegue fazer de bom
aquilo que te traz mais pontos, quais são as jogadas, quais são as combinações de jogadas que te trazem mais pontos. Você sabe responder essa pergunta? Se você tem a resposta para essa pergunta, você já tem um plano estratégico base ali, tá? E depois você vai adaptando conforme a partida, você vai ajustando ali uma jogada ou outra para você permanecer sempre um passo à frente do seu adversário, beleza? Então, basicamente é isso, né? A tática é tudo aquilo que você pode realizar e a estratégia é a reorganização dessas jogadas que você utiliza de maneira eficiente, de uma forma que você consiga criar um plano para induzir o adversário a errar mais do que você. Aí nós estamos falando de um jogador estratégico, um jogador que joga com um plano estratégico. Tá? Porque ele sabe exatamente quais são os seus pontos fracos e sabe exatamente como evitar os seus pontos fracos. Como ele deve jogar para evitar os seus pontos fracos e ao mesmo tempo encaixar suas melhores jogadas nos melhores momentos da partida, né? Nos pontos mais importantes. Beleza, gente? E aonde que entra a parte técnica em tudo isso aí, né? Porque a gente tem uma cultura de hipervalorização técnica, onde as pessoas acham que você tem que ter a técnica perfeita para jogar bem tênis, tá? Só que as pessoas não enxergam que, na verdade, o jogo de tênis não está relacionado à parte técnica. É um conjunto de vários fatores que vai formar você como um bom jogador. Só a parte técnica não é suficiente para você ser um bom jogador. Só que nós temos, infelizmente, essa cultura de que não, a técnica tem que estar perfeita, né? Você tem que estar atento em todos os detalhes, né? E aí o que acontece? A pessoa acaba deixando um pouquinho de lado essa questão da tática e da estratégia. E aí quando vai para a quadra, não consegue aplicar a técnica da maneira que ele gostaria. Por quê? Porque ele não está tendo uma conexão entre a parte técnica e a sua parte tática, o seu plano de jogo. Porque ele não tem, ele nunca pensou num plano de jogo. Ele nunca pensou em criar estratégias para vencer o seu adversário. A única coisa que passa na cabeça de um jogador desse é que ele precisa fazer terminação, ele precisa flexionar os joelhos, ele precisa preparar antes, ele precisa olhar para a bola. Só que esse tipo de análise são tipos de análises técnicas, né? Não são tipo de análises táticas, análise do jogo, do que realmente está acontecendo no jogo. Por quê? Porque quando você começa a pensar dessa forma, que você tem que fazer a terminação, que você tem que flexionar os joelhos e tudo mais, você está olhando apenas para si próprio, você não está olhando para o seu adversário, tá? E quando você deixa de olhar para o seu adversário, você deixa de pensar estrategicamente. Beleza, gente? Então, é isso. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre a parte técnica. Por que que você não deve confiar apenas na sua parte técnica? Beleza?